Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pandora Cube mais uma vez, depois de um tempo sem postar vídeo, porque graças a Deus eu estou sem tempo de postar esses vídeos, tem muito trabalho, muito projeto rolando, que é muito bacana, mas eu estou separando um tempo para poder criar de novo esses vídeos e mostrar para vocês algumas boas práticas e alguns cases bem interessantes utilizando o Power BI, tá? Essa é a homepage da minha página, pandora3.com, então entrem lá, vejam o que o Pandora pode oferecer para vocês em questão de serviços, de portfólio de projetos, temos treinamentos também, você pode fazer um download do programa de treinamento, assim como fazer um download de um pedacinho do que tem dentro do treinamento, um pedacinho da apostila e ver o nosso conteúdo, tá bom? Bem, qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é trabalhar com a manipulação de dados. Em que sentido? Como vocês viram no título, a gente vai trabalhar com o unpivot dos dados. O unpivot tanto na maneira simples, ou seja, eu vou fazer o unpivot de apenas uma linha, transformando essa linha em colunas, que vão fazer com que o meu modelo de dados faça mais sentido para poder trabalhar com Power BI. E também vou fazer a segunda etapa, que eu chamei carinhosamente de Super Unpivot, que é o quê? Imagina que eu tenho um modelo de dados, onde eu tenho várias colunas, e além de eu ter várias colunas, essas colunas elas têm multitítulos, ou seja, eu tenho um título em cima do outro, e eu vou precisar fazer o Unpivot de todos essas linhas, esses títulos, seguindo as métricas e o modelo de dados para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar isso. Primeiro, vamos dar uma olhada no modelo simples. Tá? O modelo simples a gente está aqui, que é uma planilha simples, onde a gente tem uma planilha de controle de custos de projetos. Tá? Aqui a gente só vai ter as horas de projeto. Então aqui eu tenho a localidade, eu tenho para qual marca esse projeto foi desenvolvido, tem o nome do projeto, né, o status e a complexidade. E aí vem o problema. Muitas pessoas recebem esse tipo de planilha ou fazem os seus controles nesse modelo de planilha. Então a gente tem aqui janeiro, a gente tem alguns dados ou não. Nesse caso a gente tem aqui nessa coluna janeiro novamente. E ele atribuiu uma hora de projeto para o projeto 1, designado para o brand 1, a marca 1. Aqui ele atribuiu 43 horas de trabalho para o projeto 2, dentro da marca 2, e assim por diante. Bem, esse modelo ele é impossível de trabalhar de uma maneira em que eu possa criar medidas, em que eu possa criar cálculos, em que eu possa fazer relacionamentos, em que eu possa criar uma tabela de dimensão de tempo para poder trabalhar com os meses, né, e fazer comparação de tempo. Para isso, a gente vai ter que fazer o Unpivot, ou seja, a gente vai pegar este valor de janeiro, atribuir a esta linha e, consequentemente, fazer o Unpivot dos dados que estão aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui janeiro, o valor 43, eu preciso que ela fique exatamente aqui, né, onde a gente tem o projeto 2, da marca, da brand 2, e logo abaixo eu tenho uma outra linha com o valor de janeiro, atribuindo esse valor de 16, e assim por diante. Muitas pessoas já devem conhecer como fazer isso, mas eu vou demonstrar aqui rapidamente como a gente faz. Para quem não conhece, também é uma boa dica. Vamos dar uma olhada. Bem, eu vou aqui carregar primeiro aquela planilha. New Source, Excel. Simple Pivot. Tá vendo que eu tenho uma outra aqui que chama Super Pivot, que quando eu abrir vocês vão falar, meu Deus, o que é isso? E muitas pessoas vão falar, meu Deus, eu me identifico, eu já passei por isso várias vezes. Mas vamos lá, um de cada vez. Primeiro Simple Pivot. Vamos se conectando. Está aqui o nome da sheet. Abrindo. Lembrando que esse vídeo é um vídeo um pouco mais extenso, tá? Porque
porque a gente vai trabalhar passo a passo como fazer das duas formas, a forma mais simples e a forma complexa, porque a forma complexa ela demanda algumas outras entradas e algumas outras técnicas. Mas tudo bem, a gente vai aqui na maneira simples. Então ele carregou aqui pra gente a nossa planilha do mesmo jeito que ela tá lá, ok. Como ele identificou as colunas aqui como repetidas, ele automaticamente renomeia essas colunas para 1, 2, 3 e 4 e assim por diante. Para fazer o One Pivot simples, o que a gente faz? A gente seleciona a primeira coluna que a gente quer que seja feita, o One Pivot, vai até a última. Nesse caso, esse modelo vai até agosto. Então foi aqui no agosto, segurei o Shift, selecionei todas as planilhas. E aí eu vou aqui em Transform Unpivot Column. E ele vai fazer a mágica pra gente. Perfeito. Ele já fez um pivot de cada linha, separando por mês e o seu respectivo valor. Com isso, eu vou conseguir trabalhar no meu modelo de dados. Vou continuar editando e trabalhando nela aqui para a gente ver como é que a gente pode aproveitar dela. Bem, primeira coisa, eu preciso me livrar dessa marcação que ele fez. Para isso, eu vou fazer uma coisa bem simples, que é o split. Tá aqui, split column by delimiter, ou seja, por delimitador. Qual delimitador que a gente vai utilizar nesse caso? Ele já até identificou, ele é inteligente, que é o underline. A cada ocorrência, ele já separou, já fez o split do dado. Essa coluna eu não vou precisar. Essa coluna eu vou renomear, vou chamar ela de month, ou mês. E aqui em value, que foi o nome que ele atribuiu depois que ele fez o One Pivot, eu vou chamar de horas. Muito bem. Bem, além disso, eu preciso atribuir um ano para ele, né? Eu sei que o ano é 2009, então eu vou criar uma coluna customizada. Create Custom Column. Vou chamar ela de Year. E o valor dela vai ser do ano de 2019. Perfeito. Vou transformá-la em texto. Por que eu vou transformar em texto? Porque eu vou concatenar, né? Vou criar uma coluna chamada ano-mês. E eu não consigo concatenar valores texto com valores numéricos. Então, de antemão, eu já transformei essa coluna para texto. Então, vamos criar uma nova coluna novamente. Vou chamar ela de Month Year, ou seja, ano-mês. Muita gente utiliza, muitas empresas utilizam essa medida de data para poder ver como é que está o seu desempenho. E eu vou concatenar. Como é que a gente concatena aqui no Power Query? É super simples, tá? A gente seleciona a coluna, então eu vou concatenar este valor, e para concatenar a gente utiliza o e-comercial, porque o e-comercial ele concatena valores de texto. Vou colocar aqui também um entre aspas, uma barrinha. Vou colocar novamente o e-comercial e o ano. Ele já concatenou e eu já posso inclusive transformar essa coluna em data. Muito bem, ele já reconheceu que é uma data e ele formatou. Não vou precisar dessas colunas, vou removê-las. Pois bem, já tenho o que eu preciso. Vou dar um close apply. Dei um close apply, vamos dar uma olhadinha como é que ficou a nossa tabela. A gente vem aqui na tabela e a gente vê o ano-mês que a gente tem, as horas. Eu poderia ter filtrado lá as horas, ou seja, o que é 0 horas, não me interessa. A complexidade, o status do projeto, o número do projeto, a marca e a localidade. Então eu vou criar aqui algumas visões simples e rápidas. Primeira coisa, eu vou pegar o ano-mês, vou colocar aqui nesta caixinha, vou criar um slicer. Muito bem. Só que eu não quero este modelo de slicer, eu quero um modelo drop-down. Ele mostra para mim o modelo drop-down. Eu gosto de deixar ele em ordem decrescente, porque aí a pessoa já vai filtrando
pela ordem mais recente. Vou criar aqui um gráfico de linhas simples, onde eu novamente vou colocar no meu eixo o month year, ele já está como data, né? E eu vou pegar as horas, a quantidade de horas vão ser os meus valores. Bem, uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, depois que a gente faz o onPivot, ele atribui os valores como texto, então ele não está fazendo a soma aqui automaticamente. Vou voltar lá no meu modelo de dados e vou formatar aquela coluna como número, tá vendo aqui, ó? Quando ele está com esse ABC123, ele é um valor N, ou seja, ele não é nem texto nem número, mas a priori é reconhecido como texto. Então eu vou clicar aqui e vou formatar ele como valor decimal. Pronto, agora ele é um número, um valor decimal, e aí ele vai me dar a opção de, além do count, eu poder fazer algumas operações matemáticas, por exemplo, o sum, ok? Bem, aqui eu também vou precisar que ele me mostre não a minha hierarquia, mas que ele me mostre o valor cheio, ou seja, o valor que ele foi formatado, que é o month year. Muito bem, aqui eu já tenho a quantidade de horas em janeiro, que foi 666, depois subiu para 19.000 horas, desceu para 1.000 e assim por diante, né? Já tenho aqui um tipo de análise. Também posso pegar e colocar aqui num outro filtro por marca. Então aqui na minha marca, vocês viram que eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e vou substituir aqui por brand. Essa aqui é a minha brand. Eu posso filtrar pela marca 1, marca 2, marca 12 e assim por diante. Além disso, eu vou colocar também o nome do projeto. Tá? O nome do projeto. Então eu quero a marca 15, projeto 67. Como foi a evolução? Eu tive 7 horas aqui eu já não tenho mais horas. E daqui por diante eu não tive mais nenhum tipo de horas atribuídas. Aqui a gente já tem, neste projeto específico, ele vem desde o começo do ano, né, onde ele tem poucas horas e vai subindo e assim por diante. Bem, essa parte do onPivot é bem simples, como a gente pode ver. Tá? Não tem muito segredo, basta ir lá, fazer o onPivot, criar os marcadores que você precisa e tá tudo certo. Agora vamos para o Multi-Titled onPivot. O que é esse Multi-Titled? Ou seja, um onPivot de multi-títulos. Né? Como é isso? Bem, se você ainda não teve este modelo de dados, eu tenho certeza que muitas pessoas já receberam planilhas assim, ou modelos de dados assim, nos quais eles vêm dessa maneira. Aqui é praticamente a mesma planilha que a gente tem na Simple, só que aqui na Multi, o que a gente vai ter? A gente vai ter multitítulos, né? Tem departamento que adora, tem planilista, eu vou chamar de planilista, que adora fazer um controlezinho assim, mas tudo bem, isso é coisa do costume da pessoa, da cultura da empresa, e é assim que funciona, mas a gente está aqui para poder dar uma cara um pouco mais profissional para isso. Pois bem, como é que a gente vai fazer para fazer o onPivot da pessoa? Aqui eu tenho o nome das pessoas, né, ou seja, o nome do funcionário. Aqui eu tenho um tipo de contrato, se é um contrato fixo, se é um contrato flex, né? Aqui é um funcionário simples, aqui é um funcionário PJ, por exemplo. Aqui é um CLT, aqui é um PJ. Aqui eu tenho o cargo também da pessoa que foi atribuída às horas. E aqui eu tenho o valor da hora da pessoa. Ou seja, para a pessoa 3, que tem um contrato fixo, que é um senior designer, a gente tem um valor aqui de 104 libras e aqui ele trabalhou 43 horas. Então a gente vai multiplicar 43 por 104, a gente vai ter o valor que foi gasto naquele projeto para aquela pessoa em específico. Legal, né? Bacana, mas como é que a gente vai fazer para poder transformar tudo isso aqui num modelo parecido com o que a gente tem aqui, né? Qual que é o nosso desejo final? É que a gente tenha uma coluna com o nome da pessoa, uma coluna com o cargo da pessoa, uma coluna com o tipo de contrato, uma coluna com o valor da hora da pessoa
e a coluna de quantidades de horas trabalhadas. Bem, para fazer isso não tem uma técnica simples no editor. O que a gente vai precisar é um código M, que foi muito bem elaborado. No final do vídeo eu vou dar os créditos para a pessoa que elaborou esse código e eu utilizei, foi muito bem utilizado, eu tenho certeza que vocês vão utilizar também, tá? Deixa eu abrir primeiro o código. Este código está nomeado como Normalize Multititle. Para a gente utilizar esse código, a gente primeiro vai copiar todo esse código, ele inclusive muito bem comentado, todo em inglês, porque eu peguei um site em inglês, né, de um especialista em inglês, e ele criou todo esse código e deixou disponível. Primeira coisa, a gente copiou o código, vamos abrir uma blank query, vamos aqui no editor avançado, vamos deletar o que existe aqui, e vamos colar o que existe aqui. Então aqui a gente já pode ver que ele é muito bem comentado, ele explica em inglês exatamente o que cada parte da query faz, tá? Aqui é o site da pessoa, que eu tenho que dar créditos e muitos créditos por essa solução que é sensacional, e aqui um pouquinho mais de explicação deste código em específico. Todo esse material vai estar disponível lá no Pandora 3, tá? Vocês procurem pelo título da aula e vocês podem fazer o download. Muito bem, coloquei o código já feito aqui, done. Vou renomear esse cara aqui, né? Vou chamar ele de transform data, ok? Vou carregar aquela minha tabela. Antes disso, eu vou já fazer uma pequena limpeza aqui nela. Eu vou copiar toda a tabela, abrir uma nova planilha, vou colar só os valores para ficar mais simples, vou deletar o que realmente não precisa, por exemplo, isso aqui. É importante a gente deixar os valores sem formatação nenhuma, de forma simples e objetiva, tá? Vou salvar como raw data, ou seja, dados brutos. Vamos salvar, salvo, e agora a gente vai buscar aquela planilha que a gente colocou, Super Pivot. Vamos buscar raw data, ele já leu a raw data, vai carregar a raw data, tá aqui a raw data da mesma maneira que ele estava lá, ok? E agora a gente vai transformar todos esses dados no modelo tabulado, em que faça sentido a gente poder criar novas métricas, fazer todas aquelas análises que a gente já tinha pensado no início. Para isso, esse código ele vai fazer o seguinte, essa função, né? Ele vai, qual planilha que eu quero aplicar? Eu quero aplicar na raw data que eu acabei de carregar. First N columns to keep, ou seja, quais são as primeiras N colunas que eu quero manter? Bem, as primeiras N colunas que eu quero manter são as 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu quero que ele faça um pivot da quinta em diante, da quinta para trás, ele vai manter, certo? E aqui também ele tem First N rows to keep, ou seja, as primeiras N linhas que vão ser mantidas. Quais são as primeiras N linhas que vão ser mantidas? Bem, vão ser a primeira... esqueci de fazer uma coisa importante. O Power BI automaticamente ele identifica a primeira linha como o header, como cabeçalho. Mas a gente não quer isso, tá? Porque eu vou precisar da informação dos meses como uma linha, não como header. Então eu já venho aqui, já deleto até onde ele está aqui, Promote Headers, não promovo como header, deixa assim limpo. Então, quantas linhas eu vou precisar manter? Quantas linhas eu vou fazer o unpivot? Eu vou fazer em uma, number of hours, 2, 3, 4, 5, 6, onde eu tenho
o título, né, número de horas, e vão indexar as quantidades de horas que a gente tem aqui para baixo, o valor hora, o cargo, o tipo de contrato, a pessoa e o mês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Vamos voltar lá. Então, a minha tabela é a raw data, mantenha as 5 primeiras colunas e faça o unpivot das 6 primeiras. Invoke. Bem, ele vai levar um tempo, ele leva aí aproximadamente uns 3 a 5 minutos para ele poder fazer todo esse trabalho. Imagina que ele vai adicionar uma linha, né, para cada uma daquelas. Se naquele primeiro momento a gente adicionou uma linha somente para o valor de janeiro, ali ele vai aplicar mais 6 linhas para cada valor que existe ali, tá? Então ele vai demorar um tempinho, enquanto isso a gente vai acelerar o vídeo. Bem, pessoal, ele já acabou aqui. Vamos ver como é que ficou. Então ele ficou exatamente do jeito que a gente esperava, né? Ele trouxe a coluna do mês, coluna de pessoas, né? A coluna do tipo de contrato, o cargo, a hora, quanto que custa a hora da pessoa, a informação de número de horas e os números de horas propriamente ditas, tá? Bem, você vê que agora ele está sem títulos. Para isso a gente vai ter que renomear. Então vamos renomear rapidamente aqui. Bom, localização. Chamamos de brand, marca, projeto. Muito bem, já renomeei todos os títulos. Vou dar um close apply. Ele também vai levar um tempinho depois do close apply, porque imagina, olha a massiva transformação que ele fez. Então, se ele tinha apenas 510 linhas, ele pegou e atribuiu muitas linhas. Além de criar mais colunas, muitas outras linhas foram criadas. Então, esse processamento ele é bastante pesado. Vamos acelerar mais uma vez. Ok. Bem, muito bem, ele já aplicou todas as nossas mudanças sem erros, o que é muito bom, né? Aqui, como ele não renomeei para uma tabela, mas ele chamou de Invoked Function, não tem problema. E a gente está aqui com todo o nosso modelo do jeito que a gente queria, né? Então, estamos aqui com os meses, com o nome dos funcionários, né? Com o tipo de contrato, com o title, o título do cargo, custo por hora, quantidade de horas e assim por diante. Bem, eu poderia ter feito o ano, mês lá no M, mas vou fazer aqui no DAX também. Vocês aproveitam e já vê como é que faz, tá? Então, bem simples, vou criar uma nova coluna, new column, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar ele de year, month year, novamente, e aqui eu vou usar o concatenar, né? Vou usar o combine values, que é mais simples do que o concatenar. O meu delimitador vai ser a barrinha, espaço. A minha primeira coluna vai ser o month, que eu já havia criado, e ele vai concatenar junto com a string 2019. Ele já criou e eu posso, a partir daqui, formatar ela como data. Sem problema. Muito bem, formatou aqui como data e hora, sem problema nenhum. Bem, acho que agora a gente já pode trabalhar em um outro cálculo, que seria a quantidade, o valor total trabalhado versus, aliás, o valor trabalhado vezes a hora do custo do funcionário. Então, eu vou basicamente multiplicar um pelo outro, tá? Poderia fazer isso também numa medida, vou fazer aqui numa coluna para a gente ver como é que fica. Nova coluna.
vou chamar de total cost. Então, basicamente, vou pegar o meu hourly cost vezes as horas. Enter. Enter. Muito bem. Então aqui eu já tenho também o cálculo total, né, de quanto que custou aquele projeto, aquela atividade daquele projeto. Vamos então fazer aqui. Uma outra página. Vamos vir aqui, vamos colocar o month year, como a gente gosta de fazer. Drop down, descending, então estão aqui os meus meses. Ele está indo, nesse caso ele está indo até dezembro, porque naquela planilha nova ele vai traçando até dezembro, né? Vamos só mudar isso aqui para data somente, não data e hora, para ficar mais bonitinho. Vamos adicionar novamente. Aqui a minha hierarquia toda. Ele já traz aqui pra gente. Aqui lista não. Drop down. Assim mesmo pode estar ruim. Muito bem, vamos deixar descendente. Ok. O que mais que a gente tinha colocado? Bem, nesse caso vamos colocar o tipo de contrato, né, para a gente saber quantas horas eu tenho alocado em flex e em fix, que seria contract type. No contract type eu tenho alguns blanks, porque não tinha coisa lá que não estava demarcada. E aqui eu vou colocar aqui também, deixa eu ver, brand, location, o cargo. Vamos colocar o cargo, job title. Então, meu job title vai ser esse aqui. E aí eu vou conseguir saber por tipo de cargo. E pra gente não perder tempo, não posso fazer Ctrl C, Ctrl V, porque é um outro modelo. Vou colocar aqui as nossas horas. Novamente, month year. E o meu total cost, cadê o total cost, que é uma coluna calculada. Novamente aqui a gente coloca sem a hierarquia, e aqui ele tem todo o valor de quanto custou. Então em janeiro eu tive um custo total de 70 mil e assim por diante, 132 mil, foi subindo. Como o meu modelo de dados, o meu fato vai até um pouquinho mais de setembro, então a gente só tem dado até setembro. Daqui por diante, aliás, daqui por diante tem os contratos fixos. Aqui ele já deixou os contratos fixos até o final do ano. O que vai variando são os flex. Aqui eu posso ver por cargo, então vou ver quanto que os designers estão gastando em meus projetos. Então esse é o custo do meu designer dentro do meu projeto. E eu quero ver isso dentro de um contrato fixo. Então, eu tenho um designer fixo que me custou 9 mil em maio. Aqui em junho, provavelmente já tenho mais um ou mais horas de projetos. Vou ver aqui, contrato flex e assim por diante. Agora, a manipulação, as visões que você pode criar são inúmeras, né? Então, basta a gente saber onde a gente quer chegar com esse tipo de análise. Bem, o que é importante aqui dessa aula? É justamente a gente pegar essa planilha maluca, que muita gente gosta de criar e ter os seus controlezinhos, e a gente transformar esses dados numa maneira em que faça sentido, numa maneira tabular. A gente vai normalizar esses dados
para que a gente possa fazer a nossa análise, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. É uma coisa que vocês podem utilizar com certeza no trabalho, no dia a dia de vocês, para quem recebe esse tipo de informação desta maneira, tá? Mais uma vez, todo o material ele está disponível lá no site no pandora3.com. Então entrem lá, além de baixar o material, conheçam um pouco mais do trabalho do Pandora 3, tudo que a gente desenvolve lá, tá bom? Mais uma coisa, qual que é o site? De onde é o site que a gente pegou esse código? É daqui, tá bom? Do DBI Accountant, tá? Então aqui tem muita coisa bacana relacionada à linguagem M. Ele ensina aqui vários truques, várias dicas de como manipular os seus dados dentro da linguagem M, tá bom? Então fica essa dica aí, espero que tenham gostado mais uma vez. Um abraço, até a próxima e tchau!